gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado nós temos agora 27 graus aqui em Natal. Está um pouco nublado, mas temos ventos de 22 km por hora e rajadas de 28 km por hora que ajudam a manter a sensação térmica, pelo menos de quem está aí à sombra, nos mesmos 27 graus. Bom, chegando hoje então com esse tema atrasando o envelhecimento, a gente se voltou tanto nos últimos meses para, claro, com toda a razão do mundo, para as pesquisas sobre a Covid-19, como evitar, como tratar, se o medicamento tal presta ou não, por aí vai. E a gente terminou deixando passar algo que na semana passada foi bem surpreendente, né? Porque se parece que a vida está suspensa em 2020, 2020 acabou lá em março, 17 de março aqui, pelo menos para o pessoal do Rio Grande do Norte. O tempo, a vida, né, o ritmo da vida, ela vai seguindo firme nos seus passos, os dias seguem passando, inclusive alguns rápido demais, outros lento demais. Eu achei que julho demorou demais a passar, mas tem gente que achou que passou rápido e a gente já está em agosto. Bom, mas se tudo passa, isso significa que a gente continua envelhecendo do mesmo jeito, não tem 2020 acabando mais cedo ou mais tarde que mude isso. Mas como eu disse na semana passada, a CNN publicou uma reportagem de Amy Woodyard, intitulada Scientists are one step closer to delaying aging, que a gente pode traduzir como os cientistas estão estão um passo mais perto, né, de atrasar o envelhecimento. Escutem bem, porque isso é muito importante, né? Os cientistas da University of California, San Diego, a Universidade da Califórnia que fica em San Diego e é conhecida pela sigla UCSD, estudou o envelhecimento na levedura, né? Que danada é a levedura? A levedura é uma espécie de fungo e foi escolhida porque há uma facilidade extrema de manipulação de suas células. Então eles pegaram lá a levedura para estudar o envelhecimento, tentando entender se células diferentes envelhecem no mesmo ritmo e pela mesma razão. E o que é que eles descobriram? Mesmo células feitas do mesmo material genético envelhecem surpreendentemente de formas distintas, de acordo com a publicação que foi feita lá no jornal Science. Aproximadamente metade das células da levedura lá que eles estudaram envelheceram por causa de um declínio gradual do nucleolo, que é uma estrutura arredondada localizada no núcleo da célula. Isso foi identificado por eles lá com o uso de técnicas várias, que incluíam modelagem computacional e microfluidos, seja lá o que isso signifique. Já a outra metade envelheceu por uma disfunção da mitocôndria, que é quem produz energia celular. Quem lembra aí das aulas de biologia da escola vai lembrar que a mitocôndria é a responsável pela respiração. Bom, então os cientistas apontaram que as células seguem um desses dois caminhos para o envelhecimento desde cedo. Ou é o envelhecimento por declínio nuclear ou por declínio mitocondrial, até que aconteça o eventual declínio mesmo da célula e a sua morte. Para entender melhor, né, como as células tomam essa decisão, Nan Hao, que é o autor sênior desse estudo e é professor associado da seção de Biologia Molecular da Divisão de Ciências Biológicas da UCSD, lembrando que o UCSD é a Universidade da Califórnia em San Diego, afirma que eles identificaram os processos moleculares de cada rota de envelhecimento, ou a do nucleolo ou a da mitocôndria, e os circuitos entre elas, revelando um circuito molecular que controla o envelhecimento da célula e que é análogo, olhem bem, as coisas da natureza, é análogo aos circuitos elétricos que controlam os nossos eletrodomésticos em casa. É incrível, eu acho incrível essas semelhanças, né? E como sou uma pessoa que adora aprender, tem um amor pelo saber impressionante e vive com essas perguntas de criança na cabeça, eu acho também incrível. Por exemplo, a Terra tem uma proporção de 3/4 de oceano, né? De águas.
a gente tem uma proporção de 3/4 de água no nosso corpo. Por que será essa mesma proporção ou é apenas uma mera coincidência? Então, o circuito do envelhecimento é o mesmo utilizado aí pelos aparelhos eletrodomésticos que a gente tem, né, nas nossas casas. Bom, depois de modelar então o cenário desse envelhecimento, os cientistas descobriram que podem, escutem bem, podem manipular e otimizar o processo de envelhecimento, utilizando simulações de computador para reprogramar o circuito master e modificar o DNA. Uau, né? Criaram uma nova rota de envelhecimento com um dramático aumento de vida útil, o que eles acreditam que eventualmente pode levar à possibilidade de atrasar o envelhecimento humano. Vejam bem. Segundo, vamos abrir aqui aspas, né, para Nan Hao, que é o autor sênior desse estudo. Essa é uma rota do envelhecimento que nunca existiu. Mas porque entendemos como ela é regulada, nós podemos basicamente projetar ou regular um novo caminho para o envelhecimento. Nosso estudo levanta a possibilidade de racionalmente projetar um gene ou de uso de terapias químicas para reprogramar o envelhecimento das células humanas, com o objetivo de efetivamente atrasar o envelhecimento humano e ampliar o tempo útil da saúde humana. Sim, porque nós não estamos falando, embora quando se fala em envelhecimento, as pessoas pensam logo na pele, né, no aspecto exterior, no cabelo, né, nas rugas. Mas a gente envelhece como um todo, o pulmão envelhece, o coração envelhece, né? Os nossos órgãos internos envelhecem, e daí a saúde vai ficando muito ruim. Os vasos sanguíneos envelhecem. Então, isso poderia ampliar então a nossa saúde, não estamos falando só de pele. Agora, esses cientistas planejam testar o modelo em células mais complexas, já que a levedura é mais simples, organismos e finalmente em humanos. Além de testar como combinações de medidas terapêuticas e drogas podem levar a mais longevidade. Vão testar outras combinações. Segundo Hall ainda, abre aspas para ele, envelhecer é uma questão biológica fundamental. Sabemos muito pouco do processo de envelhecimento. Em se tratando de sua relevância médica, o envelhecimento está relacionado a muitas doenças. Então, se pudermos ajudar a desacelerar o envelhecimento ou a promover a longevidade, isto será benéfico para a sociedade. E isso, minha gente, abre muitas questões, né? Eu não tenho dúvidas, apesar de não saber o custo dessas terapêuticas que começam agora a ser pensadas e projetadas mais para frente, certamente não será no próximo ano, até porque não se tem o mesmo ritmo, por exemplo, das pesquisas da Covid-19, por motivos óbvios, não se tem o mesmo ritmo em relação a essas outras pesquisas. A gente não sabe quando isso chega, mas qual vai ser o custo dessa terapêutica? Imaginando que seja um custo acessível, a gente pode imaginar também e projetar o impacto disso nos custos do governo, da sociedade em geral, com gastos em saúde, né? As pessoas tendo um envelhecimento retardado, o que isso não ocasionaria nos hospitais, por exemplo. Agora, a gente também tem que se preocupar com o custo moral, né? A literatura, a arte em geral, traz muito disso, dessa preocupação com esse ser humano em busca da imortalidade, né? Se a gente tem como certeza, e a única certeza de todos é o fim da vida, se de repente a gente passar a não ter mais essa certeza, o que poderia acontecer em termos morais conosco, né? Se não houver mais o temor do fim da vida, o temor de se existe algo depois, se existe, aí entre as questões religiosas, né? Se existe um ser superior, se a gente vai ser julgado pelo que fez aqui ou não, depois desse fim dessa vida, como as coisas se relacionam, se a gente não souber que há um depois, que só existe isso aqui, né? Isso aqui vai durar por quanto tempo não se sabe. Claro, isso aqui é uma especulação já bem lá para frente, mas que não deixa de ser importante com esse anúncio muitíssimo importante
de que identificaram o caminho do envelhecimento, pelo menos numa célula simples como a de fungo, né, de uma levedura. Mas a gente precisa realmente se questionar para o além, para o depois, né? Como seria o ser humano? E aí eu deixo para vocês uma indicação. Certamente temos livros e tudo, mas como as pessoas andam tão sem paciência para a leitura e pela ansiedade por tudo, eu deixo uma recomendação de uma série. Ela já tem 2 temporadas da Netflix. Eu confesso que eu não assisti ainda a segunda, porque eu assisto as coisas com uma velocidade... A velocidade que eu gostaria que fosse o envelhecimento é a velocidade com que eu assisto as coisas na Netflix. Dificilmente eu maratono alguma coisa. Em geral, eu vou assistindo bem devagarinho várias coisas ao mesmo tempo, né? Naquele ritmo quase de jurássico de quem assistia as coisas pela TV aberta ou TV fechada, com um episódio por semana, 24 por ano, e com aquele intervalo todo de repetição para chegar os próximos. Então, eu assisti a primeira temporada dessa série, ela é muito boa. O primeiro episódio nem é tão bom assim. A gente passa alguns episódios meio querendo entender onde aquilo tudo vai dar. Mas ela, para quem é da minha idade, né, tá aí na faixa acima dos 40 anos, pelo menos, se lembra. Ou então quem é mais jovem, mas já assistiu a filmes de ficção científica, como principalmente Vingador do Futuro, que é com Arnold Schwarzenegger, vai achar muito dessa atmosfera nesse seriado. O seriado se chama... seriado é coisa de gente antiga, né? A série se chama Altered Carbon. Falando bem aportuguesado, seria Altered Carbon, né? Ou Carbono Alterado. Eu acho que não tem esse título em português na Netflix. Ele é o título em inglês mesmo. Tem, assim, um quê de uma violência um pouco exagerada. Tem um quê de sexo meio não justificado. Mas a série eu achei muito boa por levantar essas perspectivas. É um futuro em que você transfere a sua vida, a alma, eu sei lá como é que se chama, o seu cérebro, para uma espécie de chip. E à medida que a vida vai passando, você pode ir trocando o chip igual você faz com o celular. Tira o chip de um celular velho e bota um chip no celular novo. Então você pode escolher deixar de ser homem, virar mulher. Deixar de ser mulher para virar homem, deixar de ser negro para ser branco, ser louro, ser jovem, ser criança. Bom, é infinito. E isso traz tantas implicações filosóficas interessantíssimas que, apesar dos pesares, né, com muitas coisas da série, eu recomendo. Então, eu não pude deixar de lembrar desta série. Não assisti ainda a segunda temporada, vou assistir. Mas a primeira eu já garanto que eu assisti e vale a pena. Que tem muita ação e tudo. Não poderia deixar de recomendar essa série, de pensar nela, quando vi essa notícia, então, na semana passada da CNN, dessa descoberta desses cientistas a respeito de, enfim, achar um caminho, a rota do envelhecimento, né? Esses 2 caminhos que a célula segue e essa projeção de que é possível atrasar isso, né? As pesquisas vão seguir nesse caminho agora. E quem sabe, então, daqui a muitos anos a gente não chega a essa situação, por exemplo, que a série traz, que é muito lá no futuro, em que você não morre mais se mantiver o seu pensamento, a sua alma, né, as suas experiências nesse chip que vai trocando. É algo a comemorar e a se preocupar, sem dúvida. Espero que vocês tenham gostado, então, desse podcast de hoje. Renovo o convite para sábado que vem às 10 da manhã sobre outros assuntos, né? Os assuntos variados. E no domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!